Hoje nós vamos continuar considerando as advertências de Paulo aos Colossenses. Qual o significado, qual o conteúdo dessas advertências? O texto que vamos ler é Colossenses 2, versos 20 a 23. Vamos ao texto. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseie aquilo, não proves aquilo, não toque naquele outro, segundo os preceitos de doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Veja, o argumento de Paulo é um argumento lógico. Se vocês já morreram com Cristo, se vocês aceitaram a Cristo, se vocês foram salvos, se vocês creram no Senhor Jesus Cristo, como é que vocês ainda vão ficar sujeitos às tradições, às ordenanças? Como vocês vão ficar sujeitos aos elementos que apontavam para Cristo, se Cristo já voltou, se Cristo já veio? Veja, esse procedimento era uma contradição absoluta. Olha, se vocês já aceitaram o Senhor Jesus Cristo, se vocês creram que o Senhor Jesus Cristo veio, encarnou, viveu, morreu, ressuscitou e agora pode nos salvar, por que que vocês ainda ficam presos às tradições? Esses preceitos de homens são apresentados pelos falsos mestres como sabedoria para a salvação. Veja só o verso 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o oculto de si mesmo, e a falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos analisar um pouco esse verso. Aparência de sabedoria. Falsa humildade. O que é essa falsa humildade? Falsa humildade era a religiosidade fingida dos líderes religiosos. Mais ainda, o que é esse rigor ascético? Esse rigor ascético era uma disciplina para com o corpo. Eram sacrifícios feitos no corpo. Eram privações do corpo, com o objetivo de se justificar diante de Deus. Mas Paulo diz assim, tudo isso não tem valor nenhum contra a sensualidade. O que acontece? Qual é a sensualidade? O que é essa sensualidade? Não tem valor algum quando se trata de subjugar os maus pensamentos, os desejos de uma pessoa. Não tem valor nenhum contra a natureza pecaminosa. Nós temos uma natureza pecadora. E todos esses rituais, todas essas práticas religiosas, por mais elaboradas que elas sejam, não podem nos livrar dessa natureza pecaminosa. Somente Cristo muda a nossa natureza carnal para uma natureza espiritual. As tradições, obras e práticas religiosas são somente falsa humildade. Enganam-se quem nelas confia. Se nós estivermos depositando a nossa salvação, a nossa possibilidade de salvação, naquilo que fazemos, nós estamos absolutamente enganados. O apóstolo Paulo diz assim: como é que vocês podem fazer isso? Se vocês foram salvos em Cristo, como vocês ainda estão acreditando a salvação às suas obras? Qualquer tentativa de alcançar a salvação por meio de regras humanas ou práticas cerimoniais de qualquer natureza não condiz com o Evangelho de Jesus. São elementos terrenos, não celestiais. Nossa pátria está no céu, Filipenses 3:20, diz Paulo. Não precisamos nos sobrecarregar com aquilo que é terreno, mesmo as leis cerimoniais, que apenas apontam para a realidade de Cristo, ou que apontavam para a realidade de Cristo. Embora essas ordenanças tenham sido originalmente dadas por Deus, após cumprirem sua função, tornaram-se desnecessárias. Vejam, nós podemos também subestimar a importância dessas ordenanças, desses rituais. Eles tinham uma finalidade, era deixar presente para o povo de Israel, para o povo de Deus, que o Messias viria. Mas quando o Messias veio, elas cessaram, cumpriram seu objetivo, não precisavam mais ser praticadas. Essas regulamentações terminaram na cruz, conforme demonstrado pela mão divina que rasgou o véu no templo. Por isso, os cristãos, incluídos de origem judaica, não mais são obrigados a seguir essas práticas.
Voltar a segui-la seria identificar-se com o mundo que está perecendo, em vez de desejar o novo mundo prometido em Cristo. Afinal de contas, aguardamos um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça, e não apenas a renovação desse mundo passageiro. Mas acontece, irmãos, que ao longo da história, os escribas e fariseus, os intérpretes da lei, acrescentaram muitas outras regras, muitos outros procedimentos para que o povo chegasse mais perto de Deus, com o objetivo de chegar mais perto de Deus, de melhor fazer a vontade de Deus. Fariseus e escribas acrescentaram inúmeras exigências humanas às regulamentações dadas por Deus. Por essas razões, as cerimônias do Antigo Testamento, já cumpridas em Cristo, não podem mais ser consideradas mandamentos divinos, mas apenas imposições humanas. Essas práticas, em vez de fortalecerem a fé, tornaram-se um peso. É fácil cair na armadilha de usar essas observâncias como uma forma de se sentir superior aos que não as seguem. Ou ainda pior, como algo que pudesse de alguma forma acumular méritos para a salvação. Na verdade, irmãos, quando procuramos ser salvos através das obras, nós estamos dizendo o seguinte: eu posso obter a minha salvação. Isso é orgulho humano, irmãos, isso não é se submeter à vontade de Deus. E isso não é humildade diante de Deus, diante da impossibilidade da salvação através dos nossos atos ou das nossas obras. Devemos acreditar tudo a Deus. O conhecimento bíblico, irmãos, a sabedoria para a salvação, é uma obra não de homens, mas do Espírito Santo, que nos apresenta o Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo, irmãos, que nos livra dessa tendência, ou diria melhor, dessa arrogância de achar que podemos fazer alguma coisa para a nossa salvação. Ele nos apresenta o Senhor Jesus Cristo. Muitos estudiosos da Bíblia têm caído na tentação de fazer declarações religiosas que usurpam o papel do Espírito Santo em guiar os crentes quanto ao significado das Escrituras. No entanto, Cristo é a verdadeira fonte da qual brota a verdade bíblica, conforme ensinada por Paulo e pelos demais escritores da Bíblia. Quem é que mostra a verdade bíblica? Quem mostra a verdade bíblica em Cristo Jesus é o Espírito Santo, que atua no coração de cada um de nós. É esse que nós devemos seguir, é esse que nós devemos atender. Cuidar com os falsos mestres. Cuidar com a nossa arrogância de pretender justificar por nós mesmos a nossa salvação. Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa entender plenamente que se Cristo morreu por nós, e se nós morrermos por Cristo, morremos desse mundo por conta do sacrifício de Cristo, não precisamos mais ficar preocupados em executar obras para que elas nos salvem, mas devemos estar preocupados em executar obras que demonstrem a nossa salvação já realizada graciosamente pelo Senhor Jesus Cristo.